As religiões sempre falaram da continuidade da vida depois da morte. No paraíso, no inferno, no purgatório e assim por diante. E, portanto, as religiões sempre nos trouxeram a crença de que somos almas imortais. Porque se não fôssemos almas imortais, não haveria o porquê discutir uma possível vida depois da morte. Mas é fato que as religiões, durante muito tempo, não conseguiram dar explicações convincentes dessa possível vida depois da morte. E muito menos a ciência, que ainda tem bases muito materialistas, mas que vem discutindo essa possibilidade. Para o Espiritismo, vida depois da morte não é uma possibilidade. Vida depois da morte, ou vida futura, é uma realidade. E o Espiritismo, por ser ciência, comprova a nossa sobrevivência e que continuamos, sim, muito vivos depois da morte. E comprova que existe toda uma vida nesse depois da morte. Allan Kardec estuda isso em O Livro dos Espíritos e ele chama esse período dessa vida após a morte de erraticidade. Ou seja, o período em que a alma ou o espírito fica no chamado mundo espiritual e que, diante ainda das suas imperfeições, ele então tem necessidade de reencarnar, que é outro princípio básico do Espiritismo. Então nós conjugamos a imortalidade da alma com a vida futura, ou seja, a vida depois da morte e a reencarnação. Esses três princípios básicos podem ser estudados isoladamente, mas eles funcionam em conjunto. Mas que vida é essa depois da morte? Onde ela é feita? Bom, essa vida é feita na chamada dimensão espiritual, mas também conhecida como mundo espiritual ou espiritualidade, ou erraticidade, como chamou Allan Kardec. Mas estamos falando da mesma coisa, porque existe a dimensão espiritual e a dimensão material da vida. Neste momento, como estamos reencarnados, nós estamos vivendo a dimensão material através de um corpo físico. Mas quando estamos no mundo espiritual, estamos vivendo a vida na dimensão espiritual, sem o corpo físico, mas com o corpo espiritual ou perispírito. E aí as comunicações mediúnicas nos mostram essa realidade da vida depois da morte, como ela é, e que nós nos juntamos na erraticidade ou na espiritualidade através das afinidades, da lei de sintonia. Obviamente que os bons procuram os bons, os maus procuram os maus, e assim por diante. E se aqui na Terra nós temos toda uma organização social, por que não haverá essa organização também no mundo espiritual? Lembrando que os espíritos sempre nos dizem que a vida aqui na sociedade humana é uma cópia muito imperfeita da vida que temos no mundo espiritual. Então, há vida depois da morte. E isso muda tudo no nosso viver terreno. Porque agora nós sabemos que continuamos vivos e que aquilo que não pudemos fazer aqui, na nossa evolução, poderemos dar continuidade depois. Mas é da lei divina que tenhamos sempre que assumir as consequências daquilo que fazemos. Por isso temos que tomar cuidado para promovermos o bem, porque promovendo o bem, no depois da morte, nós teremos a felicidade.